Quando Deus criou todas as coisas, Ele deu também uma lei. E a lei foi o seguinte: cada semente produza segundo a sua espécie. Por isso, que São João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: se tu não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Porque a semente que estava em Nicodemos não era a semente de Cristo, não era a semente do Evangelho. O irmão Branham diz assim, esqueço agora a mensagem, mas ele diz assim: se você fizer o que eu estou dizendo, só porque eu estou dizendo para fazer, isso não vale nada diante de Deus. Você tem que fazer, porque a natureza que está em você faz com que isso se manifeste. Aí você vai aonde for, esteja onde tiver, você sempre produzirá os mesmos frutos. É tempo, irmãos, das sementes se manifestarem. Lá no Éden, surgiu a semente da serpente, filho do diabo. Quando o próprio diabo se encarnou naquela serpente, 6.000 anos tem se passado. E você vê que cada dia o diabo vai se expressando mais e mais na vida daqueles que o seguem. Os mais antigos sabem que mesmo o ímpio, o católico, tinha um respeito para com as coisas de Deus. Tirava o chapéu quando passava na frente da igreja. Mas hoje, zombam, brincam, mesmo com símbolos do cristianismo. E aqueles que não fazem, não vê mal nenhum naqueles que fazem, porque o diabo está cada vez se expressando mais. E a semente, quando ela cresce, floresce, desabrocha, aquela semente amadurece, e você abre a palha, você vê a mesma semente que estava no princípio. Por isso a semente da serpente culminará com o diabo encarnado na besta. Hoje ele é o falso profeta, mas ele será a besta em sua totalidade, quando o diabo, a Bíblia diz, irá se encarnar na besta, ao ponto de fazer sinais. Mas se a semente do mal chega a isso, houve uma semente lá atrás também, que expressou Deus na sua totalidade. Houve uma semente lá atrás, que era a boca de Deus, quando Ele falava. E você sabe que aquela semente caiu, aquela obra-prima de Deus. Mas Deus não podia deixar ela caída. Na mensagem A Crueldade do Pecado, o profeta diz que quando Adão e Eva estavam saindo expulsos do jardim, Deus fez aquelas peles de animais para vesti-los, peles frescas ainda, o sangue vertendo daquelas peles ainda, e aquelas peles batiam nas pernas deles, e o sangue escorria, e Deus assistindo aquela cena, aquilo comoveu tanto ele, que ele não suportou, disse o profeta, e soletrou a palavra amor.
E desde então ele começa um trabalho para que a semente voltasse a ser a mesma, para que a obra-prima caída um dia voltasse a estar outra vez em sua posição. E na mensagem obra-prima, o profeta diz que todo o escultor, antes de fazer uma obra-prima, a primeira coisa que ele faz é a base. Você vê ali a estátua da Havã, símbolo da liberdade. Ela não está fixada diretamente no chão. Observe que há uma base e depois ela. Todo artista faz isso. Primeiro faz a base, depois começa a sua obra. E como a sua obra havia caído, Deus começou então a trabalhar para trazer outra vez a obra-prima. Me acompanhe aqui, vocês vão entender. E o profeta diz, e ele formou a base pelos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, José, as 4 esquinas daquela obra, ou melhor, daquela base. E aí ele começa a construir agora o corpo da obra-prima. E esse corpo foi construído pelos profetas. Cada um dos profetas ia sendo posicionado, ia formando esta obra. Até que chegou no último dos profetas do Velho Testamento, o maior deles, João Batista. Ele foi o pescoço, vamos dizer, da obra. Ele foi o que ligou o corpo da obra à cabeça. E a cabeça foi Cristo. E quando Cristo entra em cena, a obra-prima de Deus está outra vez de pé sobre a terra. E agora ele começa a manifestar as mesmas sementes, os mesmos feitos que a primeira obra-prima, o primeiro Adão fez lá atrás. Ele para a tempestade, porque Adão foi colocado como uma autoridade para governar a terra. E agora está a obra-prima outra vez, parando a tempestade, caminhando sobre as águas, exercendo todo o poder sobre a natureza. Mas isso ainda não seria uma vitória completa de Deus para com o diabo. Porque o diabo diria assim: eu entendo que eu derrubei a sua obra-prima e o Senhor o levantou outra vez, mas lembre-se que aquela outra obra-prima era um homem feito à sua imagem. Mas agora nessa outra obra-prima é o Senhor mesmo se tornando carne. Então não vale. Essa vitória não vale. Mas Jesus disse assim: o que vocês viram eu fazer, obras maiores vocês vão fazer. Porque Deus, igreja, ouça isso aqui, Deus sempre é mais. Deus não é uma mesmice. Deus sempre é mais. Inclusive o profeta diz assim, que nós vamos passar uma eternidade conhecendo a Deus. Ou seja, eu sempre vou conhecer mais de Deus. Obras maiores vocês farão. E aí nós vemos que vem o evangelho, passa por todas as eras, o diabo derruba, mas Deus começa a restaurar, e chega agora na última era, e nós vemos um profeta, e ele diz assim: Jesus fez muito mais milagres através do meu ministério do que
quando ele estava pessoalmente na terra. Ele não diz, eu fiz muito mais. Não, Jesus fez muito mais milagres através do meu ministério do que quando ele estava pessoalmente aqui. Por quê? Porque Jesus é mais. E porque ele disse, obras maiores do que essas fareis. O paralítico andou. Mas lembre-se, Deus é mais. O profeta foi, mas nós ficamos. A coluna de fogo não foi retirada da terra junto com o mensageiro. Ela continua caminhando entre nós, esperando vidas que compreenda quem elas são e compreenda a posição delas, para que realmente eles façam a diferença no mundo.